meu coração ferve com palavras boas. São boas porque são verdadeiras. E são verdadeiras porque estão na palavra do Senhor. Com esta verdade, eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos corações de todos os nossos ouvintes. Nós estaremos dando a continuidade ao nosso estudo expositivo de Romanos. E hoje estaremos estudando o capítulo 1, o versículo de número 28 ao versículo de número 32. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Nós estaremos então nesta oportunidade observando esta colocação que o apóstolo faz aqui neste texto. Em primeiro lugar, não se importaram de ter conhecimento de Deus. A Nova Versão Internacional nos diz: desprezaram o conhecimento de Deus. Observem que o versículo de número 28 está muito claro. E como não se importaram em ter conhecimento de Deus. E nós vamos então destacar esta frase: não se importaram de ter conhecimento de Deus. E por este motivo, ou por esta atitude do homem em não se importar em ter conhecimento de Deus, então Deus o entregou a um sentimento perverso. Conhecimento de Deus. Deus deixou ao homem todos os meios para nós o conhecermos. Lembra que Deus deixou a natureza. Deus enviou Jesus. Deus deixou a palavra. E Deus enviou o Espírito Santo. Tudo isto com o objetivo de levar o homem a ter conhecimento de Deus. Ou para que o homem tivesse possibilidade de conhecer Deus. E aqui o apóstolo, nesta exposição desta doutrina da depravação do homem, ele deixa muito claro
não restando dúvida nenhuma para nós de que o estado de depravação que a raça humana se encontra é porque desprezaram o conhecimento de Deus, ou não quiseram aceitar aquilo que Deus deixou ao homem. A respeito da natureza, o versículo de número 20 nos diz que as coisas invisíveis de Deus, ou seja, o seu eterno poder e a divindade de Deus, elas claramente, elas se conhecem pela natureza, pela criação, por aquilo que Deus fez por nós. Veja que o apóstolo Paulo, ele coloca na introdução de Romanos que Jesus Cristo é o Evangelho de Deus que fora revelado ao homem, e que este Evangelho, que este conhecimento que nós podemos ter de Deus através de Jesus, constitui-se de uma importância muito grande, porque Jesus, ele tira o pecado do homem. E quando o homem é liberto do pecado, os seus olhos são abertos para conhecer Deus. E tudo isto acontece através da palavra. Quando nós estudamos a palavra, quando meditamos na palavra, então o Espírito Santo nos capacita ou nos dá condições de enxergarmos ou de conhecermos Deus. Então, nesta oportunidade, é muito importante nós entendermos aqui que o homem, na sua natureza, ele desprezou, ou ele não se importou em conhecer Deus. Ele não pediu a ajuda do Espírito Santo. Ele não fez a parte dele em dedicar-se ao estudo da palavra do Senhor. E então, Deus o entregou a um sentimento perverso. Na Nova Versão Internacional nós encontramos: Deus o entregou a uma disposição mental reprovável. É muito importante nós observarmos aqui que esta entrega, ela diz respeito ao sentimento, ao interior, ao coração, aquilo que está no íntimo do homem. E aqui dentro dessa questão eu preciso colocar aos amados ouvintes duas questões a respeito desta sentimento perverso ou deste pensamento reprovável. Em primeiro lugar, o apóstolo, ele alista 22 sentimentos. Se nós observarmos aqui, ele vai alistar então, a partir do versículo 29, estão cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Então, estes 22 sentimentos, Deus entrega o homem a eles
devido ao seu desprezo de conhecer a Deus, é muito importante nós observarmos que este é o sentimento de muitos crentes, de muitas pessoas que estão na igreja, na casa do Senhor, estão ouvindo a palavra, estão de alguma forma tendo contato com a palavra, porém estes sentimentos, eles estão no coração dessas pessoas. E eu compreendo que o Espírito Santo, quando ele coloca diante de nós o Evangelho verdadeiro, é para curar as nossas almas, é para que as nossas vidas elas sejam transformadas, mesmo que seja uma palavra que aos nossos olhos é dura. Às vezes não queremos ouvir, mas quando o Evangelho verdadeiro é colocado diante de nós, ele tem o objetivo de curar as nossas almas. E nesta oportunidade, eu não tenho dúvida nenhuma que o Espírito Santo quer trazer cura para as nossas vidas, através do entendimento da palavra do Senhor. Então veja que estes sentimentos são a realidade da vida da igreja hoje. Você está me ouvindo e você pode se identificar com estes sentimentos. Ou você pode identificar que de alguma forma você presenciou este sentimento na vida de pessoas que estão na igreja. E o Espírito Santo, ele vem para purificar as nossas almas. Então veja, o objetivo aqui desta palavra é levar você a entender que esta é a nossa realidade, mas que existe cura para as nossas vidas. Então, fazendo uma ligação a esta realidade que foi descrita aqui, não se importaram em ter conhecimento de Deus. Trazendo para a vida da igreja, é muito importante nós observarmos a igreja atual e o conhecimento de Deus através da palavra. Nós vamos observar uma dificuldade muito grande da disposição dos crentes em relação à palavra do Senhor. E nós vamos observar isso de que forma? A falta de compromisso com a palavra, a falta da dedicação na palavra, a falta de atenção quando a palavra está sendo colocada para nós, a falta de reverência na igreja de Deus, que é o lugar aonde nós vamos lá para ouvir a palavra, para entender a palavra, a falta de disponibilização de tempo para que a palavra de Deus seja colocada diante dos homens. Mas aqui nesta oportunidade o Espírito Santo coloca diante de nós e que eu e você possamos ser um canal de mudança, que eu e você possamos entender esta realidade e dedicarmos à palavra do Senhor, a verdadeira palavra, a buscar fugir destes sentimentos, fugir desta realidade de 22 sentimentos que o apóstolo alista aqui nesse texto. E nós compreendemos que para isso acontecer, nós precisamos nos dedicar a conhecer Deus através da palavra. Observem isto: conhecer Deus através da palavra. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que os homens pensam, mas é o que a palavra diz que Deus é. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que Deus é justo. Justiça faz parte da natureza de Deus.
E a justiça de Deus, ela se revela no pecado do homem. E logo o homem então sofre as consequências do seu pecado. Dentro desta realidade em que o homem se encontra, como não se importando em ter conhecimento de Deus e estando mergulhado nestes sentimentos e atitudes alistados pelo apóstolo, existe a cura. E a cura para as nossas almas é nós entendermos a palavra e nos rendermos à verdade da palavra de Deus. E eu compreendo que o Espírito Santo coloca diante de nós esta possibilidade desta cura. E é isto que eu não tenho dúvida nenhuma, que o Espírito Santo, através de Jesus, pelo poder de Deus, Ele quer produzir em nossas vidas e levantar um exército de homens, mulheres, jovens e crianças que estejam vivendo a palavra de Deus e anunciando esta palavra com poder ao mundo. E esta cura, então ela vem pelo entendimento. E este entendimento eu preciso colocar diante dos ouvintes 3 textos bíblicos. E nós vamos então estar analisando Isaías, o capítulo 6, o versículo 9 ao versículo 13, e relacionando esta verdade de Isaías com a igreja de hoje. Porque eu creio que esta palavra, ela é fundamental para a cura das nossas almas. Então observe Isaías, o capítulo de número 6. Aqui neste capítulo é a visão do profeta Isaías de Deus no seu trono. Nos diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta viu Deus assentado no alto e sublime trono. E quando Isaías tem essa visão, Isaías, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque vi o Senhor. Então o Senhor fala: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E no versículo 9, nós vamos encontrar o que Deus fala para Isaías. E aqui é o ponto que nós precisamos observar. O que Deus disse ao profeta? Olha o versículo 9 e o versículo de número 10. Então disse ele, ou Deus disse ao profeta: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos e a entender com seu coração e a converter-se e a ser sarado. Esta ordem de Deus ao profeta Isaías, ela tem uma importância fundamental para a vida da igreja, exatamente no contexto deste ensino de Paulo. Por quê? Deus, ele fala o que irá acontecer. E o que irá acontecer? Olha, o povo vai ouvir, mas
mas de fato vai ser como que se não tivesse ouvido. O povo vai ver, mas de fato é como se não tivesse visto. Ok? Mas por que isso? Porque o coração deste povo está endurecido. Porque este povo, devido à natureza, eles vão fechar os olhos para ver o que Deus faz. E é muito importante nós observarmos que o Novo Testamento, ele traz esse texto em vários pontos. Mas nós vamos aqui ver o que Jesus disse. Jesus, ele citou esta parte de Isaías na parábola do semeador. No livro de Mateus, no capítulo 13, e no versículo de número 13. Olha a explicação de Jesus em relação ao que Deus havia falado ao profeta Isaías, no capítulo 6. Diz assim, aqui Jesus, ele coloca a parábola do semeador. Os discípulos vêm e perguntam: Senhor, explica-nos esta parábola. E aí ele diz assim, olha, o versículo de número 13, vamos ler do 13 ao 15. Vamos destacar aqui o versículo 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Versículo 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Agora olha o versículo 15, Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Olha, Jesus está explicando dizendo assim: eles ouvem, mas é como se não ouvissem. Eles veem, é como se não tivessem ouvido. Mas por que acontece isso? Porque o coração deles está endurecido. Não se importaram de conhecer Deus. E o coração deles, então, se tornou duro. Porém, a continuação do versículo nos explica por que o coração deles ficou duro. E diz assim, porque ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu cure. Olha que coisa tremenda, que verdade está colocada diante de nós. E nesta oportunidade, o desejo da minha alma é que nós entendamos que a depravação, ela acontece quando nós rejeitamos a palavra, quando nós não nos dedicamos à palavra do Senhor. Então, amado e querido ouvinte, tome muito cuidado quando você estiver na casa de Deus. Quando a palavra do Senhor estiver sendo colocada, quando a palavra do Senhor estiver sendo explicada, quando as pregações, quando as mensagens estiver sendo colocada diante da sua vida, você precisa tomar muito cuidado. Porque o desprezo, a visão distorcida desta verdade, ela leva ao endurecimento do coração. Então aqui neste texto está muito claro, o nosso coração fica endurecido quando nós não ouvimos com os ouvidos abertos, quando nós olhamos com olhares distorcidos. Então nós não compreendemos, e a palavra de Deus, ela não produz a diferença que precisa ser produzida em nossas vidas. Um outro texto muito importante é
Paulo. Paulo, ele coloca o texto de Isaías 6 em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 28. Este texto é muito importante porque é a conclusão do livro de Atos. Aqui Paulo está preso em Roma. E quando ele chega em Roma, ele reúne os líderes religiosos daquela cidade e combina com aqueles líderes para se reunirem, para que Paulo pudesse colocar para eles o evangelho que pregava. E então, a partir do versículo de número 23, nós vamos encontrar então esta reunião, este momento em que Paulo está reunido com os líderes da cidade de Roma. E nós vamos entender o que aconteceu. Olha só, versículo Atos 28 e 23. E havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, as quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-lo à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Olha que coisa! Aqui está nos mostrando o que Paulo pregava e como pregava. O que Paulo ensinava e como ensinava. Agora olha o resultado. E alguns criam no que dizia, mas outros não criam. O resultado do evangelho. E nesta oportunidade não é diferente. Muitos vão acreditar, muitos não vão acreditar. Agora olha o versículo 25. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Olha o versículo 27. Porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Observem que Paulo, ele coloca diante de nós novamente que o endurecimento do coração, ele vem porque os ouvidos não querem ouvir, porque os olhos não querem ver. Este texto de Isaías, no capítulo 6, nós colocamos aqui duas vezes que apareceu no Novo Testamento. Jesus, na parábola do semeador, e Paulo. Porém, nós encontramos outros textos que é muito importante, e em uma outra oportunidade, querendo Deus, nós estaremos aqui trazendo um estudo específico sobre este envio de Deus ao profeta Isaías e o impacto que ele teve no Novo Testamento e que a realidade da igreja hoje. Porém, aqui eu preciso concluir esta palavra. E nesta conclusão, eu não tenho dúvida nenhuma que a atitude que eu preciso tomar diante desta verdade é um compromisso com a palavra do Senhor. Eu preciso me importar. Eu não posso desprezar o conhecimento de Deus através da palavra. E você também não pode. Por quê? Porque o desprezo leva Deus a abandonar o homem a sentimentos perversos. E como já foi dito aqui, estes sentimentos, infelizmente, eles fazem parte da realidade da vida da igreja. Mas o Senhor coloca diante de nós a palavra para trazer cura para as nossas almas. Agora, para concluirmos,
nós entendemos que a dureza do coração é por causa de nós não ouvirmos como devemos e por fecharmos os nossos olhos. Mas como isto acontece na prática? Como que você ouve, mas não ouve, sendo que você está ouvindo a palavra do Senhor? Como que você fecha os olhos para ver aquilo que está visível diante de você? E nesta conclusão eu quero deixar 2 textos bíblicos. O primeiro está em Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Veja que esta questão é a prática de que Deus falou em Isaías, de que Jesus ensinou na parábola do semeador, de que Paulo ensinou em Roma e de que é a realidade na igreja hoje. Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, ó: E partindo dali chegou à sua terra, Jesus, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. O problema aqui desta multidão foi que eles olharam o pregador e não a palavra. Observem que aqui existem 2 palavras fundamentais: maravilhavam ou admiravam. No início eles ficavam perplexos. Eles pensavam: nossa, que palavra maravilhosa! Esta palavra pode mudar a minha vida. Porém, eles começaram a olhar: peraí, mas aquele que está pregando é o filho de José, é o filho de Maria. Os seus irmãos estão aqui conosco. E ele não pode estar pregando desta forma. Então a segunda palavra está escrito: escandalizavam. Veja que neste texto está muito claro. E esta é um erro que precisa ser corrigido. Nós precisamos olhar a palavra com o olhar que é a palavra de Deus. Entenda isto. E peça para que Deus te dê capacidade para você olhar a palavra como a palavra de Deus. E não a vida de quem está expondo a palavra. Um outro texto muito importante é Lucas. O capítulo de número 4 e o versículo de número 22 especificamente. Aqui Jesus ele está na sinagoga. Então foi-lhe dado a oportunidade para ler a palavra do Senhor. Então ele colocou-se em pé e leu que o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável da salvação. E quando ele conclui esta leitura, aleluia, ele fecha o livro e senta-se na cadeira que estava reservada para o Messias. E isto causou uma reação na vida dos que estavam ouvindo. E o versículo de número 22 está escrito que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Olha o clima espiritual que aconteceu naquele dia em Nazaré. O Espírito do Senhor moveu os corações.
Porém, em meio a este sentimento, em meio a este estado de espírito, começaram a dizer: não é este o filho de José? E eu quero ler este versículo aqui na Nova Versão Internacional. Está escrito assim: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam. E este mas aqui foi como que se um balde de água fria fosse jogado no ânimo daquelas pessoas. Não é este o filho de José? Então, amados e queridos ouvintes, eu deixo a você este conselho. Cuidado com a maneira que você está com o seu coração na casa do Senhor. Que o Espírito Santo possa colocar estas palavras em nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder transmitir a tua palavra. Meu Deus, assim como o Senhor deu esta compreensão ao meu coração, eu peço que o Senhor leve esta compreensão ao coração dos nossos ouvintes e que nós possamos ser transformados pelo entendimento da tua palavra. Fica conosco. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém.